Fala, nação, vamos lá para mais um corte do Mengão. Vamos analisar aqui o que os comentaristas da ESPN falaram depois do empate do Mengão em 1-1. Antes dessa aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, créditos de vídeo da ESPN. Link na descrição do vídeo. Flamengo com time titular versus reserva desde a estreia do Dorival. 17 jogos com os titulares, 10 com reservas. O aproveitamento com os titulares é de 78,4%, com os reservas de 70%. É bom lembrar que os reservas só perderam um joguinho, que foi aquele para o Corinthians. Gols marcados, 2,12 com os titulares, 1,9 com os reservas. É normal que os números com os reservas caiam, por isso são reservas, senão seriam titulares, né? Mas a diferença não é tão grande assim quando a gente pega os... Não é uma coisa discrepante, não, hein? Gols sofridos, 0,60. Toma até menos gols com os reservas. Time inicial e com menos 7 reservas, todos no Brasileirão 2022, né? Porque tem time mesclado ali, tem 1, 2, 3 titulares às vezes, pelo menos a maioria de reservas. Só uma coisa que o Dorival falou ali é curioso, né? E será que se nós tivéssemos jogado com o time principal final de semana passada e tal, se nós teríamos fôlego e tal, para conseguir aquela virada contra o Vélez? Ou se não tivesse fôlego, teria perdido por 1-0 e estava classificado. Será que o Dorival não está exagerando um pouco, não? Eu sei que ele tem os dados, tem embasamento, tem a equipe que trabalha com ele, estou entendendo tudo. O trabalho do Dorival é bom. É só questionamento, contraponto àquilo que o Dorival está falando. Será que não é exagero? Será que a gente conseguiria fôlego para virar? E se não virasse? E se de repente até tomasse o segundo? Tava com 4 de vantagem. Acho que o exagero vem de antes, né, William? Principalmente em relação ao jogo com o Vélez. Porque ontem, dentro de uma coerência, se ele poupou contra o Vélez, que é um adversário pior que o São Paulo, e com uma vantagem maior que a que ele tem contra o São Paulo, ontem até faz mais sentido do que contra o Vélez. E essa questão dos números, apesar dos reservas realmente entregarem bons números, mas quando a gente destrincha a tela, sabe, a derrota para o Corinthians, por exemplo, tanto faz como fez, não era o momento de reta final. Isso. Não era o momento de cabeça a cabeça. Isso. Então pesa muito mais não ter ganhado do Goiás. Os empates pesam mais do que a derrota. Sem dúvida, sem dúvida. Não é nem a questão matemática dos 6 pontos perdidos em 3 empates contra 3 da derrota, mas é a situação. O que fica é essa impressão da reta final que parece sorrir para o Flamengo, parece convidar o Flamengo. Na rodada passada houve um convite até cronológico entre a noite do sábado e a manhã do domingo. Tem sido assim, desde que eles se enfrentaram, há 3 finais de semana, o Palmeiras joga sábado, o Flamengo joga domingo. E não joga bem. E não joga bem. E não joga bem. O jogo do Palmeiras contra o Juventude, um jogo para dar esperança para o Flamengo correr atrás. E mais uma vez não conseguiu, aliás, esteve perto de perder esse jogo em Goiás, né? Então aí seria, se perde esse jogo, a grita seria ainda maior. Sabe o que eu acho? Manda aí, Abel. O torcedor do Flamengo que está indignado e que pensa assim, poxa, estamos perdendo agora em 2022 a chance de ganhar mais um título brasileiro. Esse torcedor do Flamengo, ele tem total razão. E a gente não está aqui para passar a mão ou para aliviar para ninguém, então nós temos que sim falar do grande culpado, que é o técnico Paulo Souza. Esse é o grande culpado pelo Flamengo não estar ali ao lado do Palmeiras. É o Paulo Souza. O Dorival, na minha opinião, eu sei que grande parte aí da torcida vai discordar de mim, o Dorival está fazendo o que tem que fazer. E se ele ganhar a Libertadores, está a um jogo disso, é óbvio que o Atlético Paranaense pode atrapalhar e pode ganhar também. Está muito próximo de chegar à final da Copa do Brasil, todo mundo vai esquecer e ninguém vai falar nada. Se ele perder, óbvio que a corneta vai ser grande pela derrota e também por não ter vencido o Brasileirão. Mas o Flamengo não está lá ao lado do Palmeiras por causa de todos aqueles pontos perdidos com... Opa! Olha a corneta aí. Aqueles pontos perdidos com o Paulo Souza. A campanha do Dorival no Flamengo no Campeonato Brasileiro é excelente. Ele disse ontem na coletiva, olha, se eu tivesse poupado contra o Vélez, o jogo já foi difícil, esse segundo jogo. Apesar dele ter vencido por 2-1, o Vélez saiu na frente, teve dificuldade para virar. Se eu tivesse poupado e de repente tivesse acontecido o desastre da eliminação, aí é que iam cair em cima dele, matando todo mundo. Se ele tivesse poupado, não ia acontecer desastre nenhum. Podia perder de 1-0, eu também acho que não, porque ele ganhou de 4-0. Não acontece nada. Só que é o seguinte, quando esse time misto, reserva, misto, chame como quiser, estava ganhando, ninguém estava falando nada. Ontem o time teve Davi Luiz, teve Léo Pereira, teve Thiago Maia, teve Vidal, teve Everton Ribeiro. Não teve Cebolinha e Marinho, que são reservas, mas pelo amor de Deus. Mas não teve Pedro e Gabigol porque não podia. Não podia. Um levou vermelho, o outro levou o terceiro amarelo. E o Fabrício Bruno também estava fora. Eu não consigo, sinceramente,
eu discordo das pessoas que estão cornetando aí, criticando o Dorival. Ele está fazendo o que ele, ao lado da comissão técnica, eu imagino também que a direção de futebol, chegaram à conclusão que tem que ser feito. E o Flamengo está avançando muito bem nas Copas, vinha muito bem também no Brasileirão, só não está pau a pau ali com o Palmeiras por causa dos pontos que perdeu lá atrás, quando o Paulo Souza era o técnico, minha opinião. Discordo em parte do amigo. Por favor, fique à vontade. Parte do Paulo Souza de ser o grande responsável. Entendo que ele tem uma parcela grande pela campanha do Flamengo, porque o Dorival pega já 8 pontos atrás. Então era uma distância considerável, mesmo se tratando de começo do campeonato. 9, aumentou. Mas aí, se a gente analisa um cenário maior, no ano passado, quando o Renato também poupou em alguns jogos, até menos que o Dorival, mas ele poupava em jogos ali fora de casa, tirava a linha de defesa, em outros ele mexia no ataque, a responsabilidade caiu muito no Renato. Você lembra, né, Abel? Que ali foi o Renato bastante criticado. O Renato sempre trabalhou assim, desde a época do Grêmio. Sim, uma metodologia do Renato. Mas o problema do Renato não era poupar. A crítica do Renato era a desorganização do Flamengo. Desorganização tática, de jogo ali. Mas no brasileiro, tinha muita coisa no assim. Brasileiro ele também foi criticado em alguns jogos por poupar. E aí, quem é o maior responsável por isso? É a diretoria do Flamengo, que não trata o Campeonato Brasileiro como prioridade. Uma diretoria que é bicampeã, que ganhou 2019, 2020, tinha a chance de ganhar um histórico tricampeonato, mas aceitou que o Renato priorizasse e desse mais ênfase aos mata-mata. E agora... E se tivesse vencido aquele jogo contra o Palmeiras na final, estava tudo certo. Então, ninguém ia falar nada. Exato. Mas isso, gente. Agora a mesma coisa. É uma escolha que eles fizeram. Eu não acho que a culpa é só do Dorival. Mas para mim... Outra coisa, a diretoria, você citou a diretoria. A diretoria formou um elenco capaz de ir bem nas duas competições com 2 times diferentes. Estava sendo assim até esses 2 últimos jogos, ou não estava? Ninguém estava falando nada quando o Flamengo, com o seu time B ou reserva, estava ganhando. Agora empatou 2, já... Tá tudo errado? Eu discordo. É o mal do resultadismo no futebol brasileiro, né? Sempre o resultado é soberano, sempre o resultado é soberano. E assim, bom, eu tô muito à vontade aqui, Abel, William, Celso e Breire, porque desde sempre eu tenho batido na tecla que o Flamengo, exatamente por ter um elenco muito forte, não deveria ter o direito de abdicar tanto assim do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não tinha um dono como para mim ainda não tem. Diferentemente do Atlético Mineiro do ano passado, diferentemente do Flamengo de 19, do Palmeiras em 18, que ainda assim brigou com o Flamengo até a penúltima rodada pelo título. Não tem. O Campeonato Brasileiro de 2022 não tem um dono. O Palmeiras é um líder que no momento não convence. Sofreu para vencer o Juventude, vinha de 5 jogos sem vencer na temporada. O momento do Palmeiras não é suficientemente sólido para ele botar o brasileiro no bolso. E aí o Flamengo perde uma chance de valorizar a competição como ela tem que ser valorizada. O futebol é muito cirúrgico e não permite certas situações. Notadamente, o Dorival, ao fazer o que ele fez, ele tem o respaldo do Marcos Braz. Acho que o Breire tem razão. E o Abel também, parte dessa responsabilidade é do Paulo Souza, sim. Agora, isso não vai aliviar o sentimento do torcedor. O rubro-negro hoje está na bronca, porque ele queria ganhar as 3 competições. E vou dizer para vocês uma coisa, é legítimo esse direito, porque em 2022 o Flamengo tem seguramente o melhor elenco da sua história. Não é o melhor time, mas é o melhor elenco, com tantas variações, com tantas possibilidades. E um clube com um elenco como esse tem sim o direito de querer e tentar as 3 conquistas. O Dorival, em comum acordo com a diretoria, está abrindo mão de uma. E uma coisa aqui, ó. Eu só não entendi, o Palmeiras não convence. Mas a gente vai falar do Palmeiras mais pra frente, né? Vamos falar do Palmeiras mais pra frente. O Palmeiras não bota o campeonato no bolso. Por exemplo, o ano passado... Não bota o campeonato no bolso. O ano passado, não diz o campeonato é meu, não bate no peito e diz é meu. O ano passado, nessa mesma rodada, o Atlético Mineiro tinha vantagem de 9 pontos. É a mesma do Palmeiras. O Flamengo. Do Palmeiras pro vice tem 8 pontos. Diferente. 8 pontos. O Flamengo do Jesus eram 8 pontos também, mesma vantagem. Que o Atlético não teve ano passado. Mesma vantagem. Ou seja, se para os outros a coisa já estava meio que encaminhada ou definida, para o Palmeiras também. E sabe qual Por que é a é diferença diferente? também? Porque nos outros 2 casos, você tinha um perseguidor direto. Você acabou de falar da dança de vices-líderes. Sim. Então, num campeonato em que o Inter é vice-líder, que o Corinthians era vice-líder até o jogo com o Palmeiras, que o Fluminense passou por ali, eu acho que o Flamengo tinha obrigação de se firmar ali, de se firmar nessa briga. Nesse momento, nessa reta final. Eu entendo, não são 2 Copas quaisquer, são 2 Copas em que o Flamengo chega
como favorito contra o Atlético Paranaense. Talvez num jogo só você possa dizer alguma coisa, mas contra Corinthians, Fluminense ou São Paulo, na Copa do Brasil, o Flamengo é o melhor time. Então tem essa atenuante também. Você não está brigando por Copas que são quimeras. Você está meio que trocando o brasileiro por uma quase certeza de uma dessas Copas, se não de duas. Mas aí... E aí, nação, o que você achou dos comentários? Será que o Flamengo jogou fora a chance do título também do brasileiro? Ainda segue na disputa pela Libertadores e pela Copa do Brasil. E por que não do Brasileirão também? Ainda dá? Coloca nos comentários o que você acha dessa história também de poupar jogadores. Coloca aí nos comentários, se inscreva, acione o sino e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.